E aí, gente, beleza? Meu nome é Dylan Silva, sou professor da Rede Força Máxima, trabalho na unidade Pensa Circular e hoje a gente vai dar mais um passo aí na nossa conversa filosófica. Hoje a gente vai falar de uma outra escola filosófica aí, vamos falar da escolástica, né? Lembra que na última aula a gente fez uma divisãozinha entre patrísticos e escolástica, né? E vamos falar hoje dessa parte aqui da escolástica, beleza? Chega contigo e vamos lá. Contexto histórico. Assim como na aula da patrística, a gente precisou falar um pouco do que estava acontecendo lá no helenismo para conseguir falar, né, da filosofia patrística. Então hoje a gente vai precisar falar um pouco novamente do contexto histórico para assim chegar, né, na chamada escolástica. Então vamos aqui no contexto histórico. Retoma o chamado Renascimento Carolígio, estímulo dado à cultura, letras, artes e educação no governo de Carlos Magno. Isso aqui, vocês precisam lembrar lá da aula de história, né? Os reinos francos, a dinastia Merovígia, depois a dinastia Carolígia, que tem ali na figura do Carlos Magno, um grande bastião da cultura. Carlos Magno, ele vai ser responsável pelo chamado Renascimento Carolígio. Vocês lembram o que é isso? Esse estímulo aqui, as letras, as artes, a educação, né, vão começar a ser construídas as primeiras escolas, né, na Europa. Escolas que a gente tem ideia que seja muito entrelaçada com o pensamento religioso. Lembrando que a Igreja Católica Apostólica Romana, né, ela vai ser a maior detentora de conhecimento de todo o período medieval. Beleza? Tanto que lá na última aula a gente falou de quem? De Santo Agostinho, né? Os padres patrísticos, né? Estão lembrando aí? Então, assim, sempre com um cunho religioso. Beleza? Vamos aqui, ó. Aparição das primeiras universidades. Um pouquinho mais à frente, no século XI, a gente vai estar num momento que é chamado de Baixa Idade Média. Que está rolando o quê? Renascimento urbano, volta do comércio, circulação de pessoas e ideias, né? E com isso vão começar a surgir as primeiras universidades no século XI. E o debate vai voltar a existir, né, assim, fora do âmbito dos mosteiros, né? As universidades vão estar ali também sobre o cunho da Igreja Católica, mas vão estar ali questionando e debatendo diversas ideias. E vão trazer o pensamento de antigos filósofos gregos, né, para a atualidade medieval. Beleza? Chega aí. Ó. Com o ambiente cultural dessas escolas e o surgimento das primeiras universidades, desenvolveu-se uma produção filosófica teológica, denominada escolástica. Então o nome escolástica vem das escolas. Tranquilo? Em um primeiro momento, a escolástica foi influenciada pelo platonismo. Posteriormente, no século XIII, o aristotelismo penetrou no pensamento escolástico. Então, a primeiro momento, Platão vai influenciar essa escola filosófica. Só que depois ele perde o lugar para Aristóteles. A escolástica vai ser fundamentada no pensamento aristotélico. Assim como o pensamento platônico, né, foi fundamental para o desenvolvimento das ideias de Santo Agostinho. Aqui a gente vai falar de São Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, que vai ser santificado posteriormente. Ele vai utilizar a base aristotélica, né, as ideias de Aristóteles, para conseguir conciliar razão e fé. Tranquilo? Baixa Idade Média. Contexto que eu falei para vocês aí. Renascimento cultural e urbano, declínio do feudalismo, a gente vai ter um fortalecimento do poder real, a gente vai ter as cruzadas, tranquilo? A gente vai ter a crise do século XIV, com a peste bubônica, né? A gente vai ter o florescimento das universidades, a gente vai ter, enfim, uma série de coisas que estão acontecendo na Europa medieval que vão ser um berço, que vai servir de estopim para uma nova forma de se pensar. A gente vai
falar mais à frente aí do Renascimento. Tranquilo? Vamos lá. Vamos relembrar aqui alguns fatores, alguns conceitos de Aristóteles, né? Porque ele vai ser fundamental para o entendimento aí da filosofia de Tomás de Aquino. Então vamos aqui relembrar isso daqui, ó. Aristóteles, filósofo grego, né? Ele tem um discurso aí um pouco diferenciado do discurso de Platão. A gente vai ver isso aqui aplicado, né, quando a gente estiver falando de Tomás de Aquino. Então chega contigo aqui, ó. Causas primeiras são aquelas que explicam o que a essência é e também a origem e o motivo da existência de uma essência. A gente vai falar de essência daqui a pouquinho. Tranquilo? Aristóteles fala que essas causas primeiras, que existem essas seguintes causas: causa material, causa formal, causa eficiente e a causa final. Causa material: aquilo de que uma essência é feita: água, fogo, terra, ar, aquilo que compõe a essência. Causa formal: aquilo que explica a forma que uma essência possui. O rio e o mar são formas da água. Tranquilo? Causa eficiência ou motriz: aquilo que explica como uma matéria recebeu uma forma para constituir a essência. Por exemplo, o carpinteiro que transforma a madeira em mesa. Tranquilo? O carpinteiro que transforma a madeira em mesa é a causa eficiente ou motriz. Causa final: a causa que dá o motivo, a razão ou a finalidade para alguma coisa. Tranquilo? De boas? Vamos agora falar de outros termos aqui no pensamento aristotélico. Matéria é o elemento de que as coisas da natureza, animais, homens e artefatos, são feitos. É do que o mundo é feito. Tranquilo? É matéria. Do que as coisas são feitas. Matéria. Forma é que o individualiza e determina uma matéria, fazendo existir as coisas ou os seres particulares. Sua principal característica é ser aquilo que uma essência é num determinado momento. É aquilo o que a essência é num determinado momento. Essência está no outro slide, nós vamos ver daqui a pouco. Potência é o que está contido numa matéria e pode vir a existir se for atualizado por alguma causa. Por exemplo, a criança tem a potência de se tornar um adulto. Uma semente tem uma potência de se tornar uma árvore. Ato é a atualidade de uma matéria, isto é, sua forma num dado instante do tempo. O ato é uma forma que atualizou uma potência contida na matéria, ou seja, o adulto é o ato da criança. Tranquilo? Foi potencializado. Beleza? Seguindo aqui. Isso aqui nós já vimos em outras aulas, né? Essência é a unidade interna e indissolúvel entre uma matéria e uma forma. Unidade que lhe dá um conjunto de propriedades ou atributos que a fazem ser necessariamente aquilo que ela é. O ser humano é um animal mortal, racional, bípede. Tranquilo? A essência é o conjunto de propriedades ou atributos que fazem ser necessariamente aquilo que ela é. O ser humano, todo ser humano, ele é um animal, mortal, racional. Acidente é uma propriedade ou atributo que uma essência pode ter ou deixar de ter sem perder seu ser próprio. O ser humano é racional, por sua essência. O ser humano é mortal, por sua essência. Mas por acidente ele pode ser magro, alto, baixo, gordo. Ou seja, o acidente ele não modifica a essência. Substância ou sujeito é o substrato ou suporte onde se realizam a matéria, potência, a forma, o ato, onde estão os atributos essenciais e acidente.
sobre o qual agem as quatro causas e que obedece o princípio lógico. É o ser. A substância, o sujeito, é o ser. É o ser, o ser. Nós somos os seres, o ser. Tranquilo? Vamos lá. Uma nova filosofia cristã. O conhecimento e a filosofia da igreja, antes reservados aos padres, ou seja, aos ensinamentos dentro dos mosteiros, passam a ser ensinados em instituições de ensino, surgindo a escolástica. Lá do nosso primeiro slide, que a gente falou sobre o surgimento das escolásticas, de onde vem o nome, né, das escolas. Nessas instituições de ensino, começaram a ser ensinadas matérias como o trivium e o quadrivium. O que significa isso? São consideradas chamadas artes liberais, e elas são compostas de 7. Tranquilo? E dividida dessa forma: trivium, gramática, retórica e dialética. E o quadrivium, geometria, aritmética, astronomia e música. Todas submetidas à teologia. Lembra que eu falei? As escolas vão surgir, mas vão estar ali muito entrelaçadas com o pensamento religioso, justamente porque a igreja é a instituição mais poderosa de toda a Idade Média. A principal discussão daquele momento, ou seja, dessa Idade Média, da escola, da filosofia escolástica, é a questão da razão e da fé, da filosofia e da teologia. Tranquilo? Então a escolástica vai tentar, a gente vai ver na figura de Tomás de Aquino, conciliar razão e fé. E Tomás de Aquino vai ter um posicionamento diferente de Santo Agostinho em determinados pontos, né? A gente pode elucidar esses pontos quando estiver falando especificamente aqui de Tomás de Aquino. Chega mais aqui, ó. Podemos dividir as escolásticas em 3 fases. Primeiro, confiança na perfeita harmonia entre fé e razão. Segunda, a partir do século XIII, elaboração de grandes sistemas filosóficos, merecendo destaque as obras de Tomás de Aquino. A gente vai se debruçar sobre ele, justamente Tomás de Aquino. E a terceira é o declínio da escolástica. Tomás de Aquino, o apogeu da escolástica. Vamos lá. Qual era o objetivo? Objetivava não contrariar a fé, empenhando-se em organizar um conjunto de argumentos para demonstrar e defender as revelações do cristianismo. Ou seja, Tomás de Aquino, ele vai ser o cara que vai utilizar, conciliar a razão e a fé, utilizando o pensamento aristotélico para justificar a fé. Mas antes a gente precisa fazer uma observaçãozinha aqui sobre o pensamento aristotélico. Aristóteles, grego. Durante um tempo se perdeu os escritos gregos de Aristóteles. Então, assim, na Idade Média, no primeiro momento, eles tinham acesso à leitura aristotélica vindas dos árabes, que tinham traduzido do grego para o árabe, e depois para o hebraico, e depois para o latim, aí sim, ou seja, foram traduções em cima de traduções até chegar em latim, para os padres aqui da Idade Média. E o que rola, né? A partir do momento que você traduz do original, você perde algum valor. Imagine fazendo tradução em cima de tradução. As ideias de Aristóteles vão chegar distorcidas para os padres medievais. Aí São Tomás de Aquino vai ser o cara que vai conseguir traduzir do grego para o latim o pensamento aristotélico. Dessa forma, ele recupera parte do pensamento que tinha sido perdido pelas traduções. Tranquilo? Vamos lá. Fez da filosofia aristotélica um instrumento a serviço da solução dos problemas teológicos que enfrentava. Enfatizou a importância da realidade sensorial. Opa! Realidade sensorial, o mundo que vivemos, o mundo dos sentidos. Ou seja, enfatizou a importância da realidade sensorial. Lembra o outro filósofo que nós falamos antes de Tomás de Aquino? O Agostinho? O que ele falava? Que o mundo sensorial é um mundo falho. Basicamente o pensamento platônico. Olha aí a diferença. Um falando que o mundo sensorial ele é
fundamental, e o outro fala que o mundo sensorial, o mundo que vivemos, ele é um mundo falho. A gente não pode confiar nos sentidos. Tranquilo? Afirmando que há dois tipos de conhecimento: o sensorial, captado pelos sentidos, e o intelectivo, que se alcança pela razão. Tranquilo? A razão vai ser um outro ponto de dissonância e de discordância entre Tomás de Aquino e Agostinho. Para Tomás de Aquino, a razão vem antes da fé. Lá para o Santo Agostinho, ele fala o seguinte: a fé vem antes da razão. Lembra? Crer para entender. Aqui é o oposto. É compreender. Para ele, a razão está subordinada à fé. Compreender para ter fé. A razão, ela explica as coisas. E digamos que a fé, posteriormente, ela lapida. Beleza? Tranquilo? É uma disparidade aí. Um fala que tem que ter fé para compreender. O outro fala assim, não, você compreende e tem a fé. Tranquilo? Ó, contudo, a razão, funciona por si só. Ou seja, o conhecimento não depende da fé. Lá no pensamento de Agostinho, ele fala o quê? O verdadeiro conhecimento vem através da fagulha divina, da iluminação da fagulha divina que nos aproxima de Deus. Aqui, Tomás de Aquino vai falar assim, não. O conhecimento, ele é independente da fé. O conhecimento não depende da fé. Tranquilo? Essa teoria, de Tomás de Aquino, ela vai ficar conhecida como filosofia tomista. Tranquilo? Vamos lá aqui, que Tomás de Aquino, ele argumenta sobre a prova de Deus, da existência de Deus, falando sobre 5 vias que comprovam que Deus existe. E nessas 5 vias a gente tem muito aí do pensamento aristotélico. Tranquilo? Chega contigo aqui, ó. A principal obra de Tomás de Aquino se chama Suma Teológica, que ele propõe as 5 vias como provas da existência de Deus. Primeira via. Tudo aquilo que se move é movido por outro ser. Esse outro ser, por sua vez, para se mover, necessita também ser movido por outro ser. E assim sucessivamente. Um ser, ele precisa ser movido por outro ser para se mover e assim vai. Um motor. Tranquilo? Se não houvesse um primeiro ser movente, se houvesse um ser imóvel, chegaríamos a uma indefinição. Porque se um ser precisa do outro para se locomover, quem locomoveu o primeiro ser, se o primeiro ser ele era imóvel aqui? Se não houvesse um primeiro ser movente, chegaríamos a uma indefinição. O primeiro ser movente, que não é movido por nenhum outro, é Deus. Então essa aqui é a primeira via que ele mostra a existência de Deus. Tranquilo? O ser que não se move, o primeiro ser movente que não é movido por nenhum outro, que não precisa de outro para fazê-lo progredir, é Deus. Tranquilo? Então, o primeiro ser movente que surge, independente se que existiram seres, na verdade ele fala que não existiram seres que moveram esse primeiro ser movente, e esse primeiro ser movente é Deus. Segunda via, todas as coisas existentes no mundo não possuem em si a causa eficiente da sua existência. Devem ser consideradas efeitos de alguma causa. Dessa forma, é necessário admitir a existência de uma primeira causa eficiente, responsável pela sucessão de efeitos. Essa primeira causa é Deus. Terceira via, afirma que todo ser contingente, do mesmo modo que existe, pode deixar de existir. E se todas as coisas que existem podem deixar de ser, então, em algum momento, nada existiu.
Mas se assim fosse, também agora nada existiria, pois aquilo que não existe somente começa a existir em função de algo que existiu. Vejam bem isso daqui, ó. Aquilo que não existe somente começa a existir em função de algo que já existiu. Então é preciso admitir a existência de um ser que sempre existiu. Esse ser é Deus. Quarta via. Em relação à qualidade de todas as coisas existentes, pode-se afirmar que há graus diversos de perfeição, estabelecendo que tal coisa é melhor que outra, ou mais bela, ou mais poderosa, ou mais verdadeira. Deve-se admitir a existência de um ser com o máximo de qualidade. Todas essas. Esse ser máximo é Deus. E por fim, todas as coisas brutas que não possuem inteligência própria existem na natureza cumprindo uma função, um objetivo, uma finalidade. Devemos admitir que existe algum ser inteligente que dirige todas as coisas da natureza para que cumpram seu objetivo. E esse ser é Deus. Essas são as 5 vias que provam a existência de Deus, segundo o pensamento de Tomás de Aquino. Beleza? Com isso, gente, nós terminamos aqui o nosso módulo sobre escolástica. Espero que vocês tenham curtido a aula. Estudem. Até mais. Tchau, tchau.